Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Nós vamos seguir aqui então falando a respeito do nosso triângulo de potência e para isso a gente vai fazer esse exemplo, tá? Então olha lá, ó, esse exemplo aqui, dado um circuito abaixo, perceba que é um circuito similar ao que nós vamos ter aí nas instalações elétricas nas nossas casas. Então é um circuito de corrente alternada, cuja tensão é 220 volts, 60 Hz. E aí eu tenho duas cargas em paralelo. Uma carga do tipo RL, ou seja, uma carga com parcela resistiva mais indutiva, aqui representado no caso por uma reatância indutiva de 4 ohms, tá? Uma coisa importante, a indutância é dada em milihenry, porém a reatância indutiva ela é dada em ohms. Por isso que eu posso fazer a soma, né, dentro do triângulo de impedância, a soma da parte real com imaginária, com a mesma unidade, 3 ohms e 4 ohms. Tá? O segundo ramo aqui é um ramo do tipo RC, ou seja, uma carga do tipo resistência mais capacitância, aqui representada por uma reatância capacitiva. Aí o problema diz o seguinte: calcular a impedância, o fator de potência, a corrente, a potência aparente, a potência ativa e reativa para cada ramo desse nosso circuito. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, para calcular a impedância, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é fazer o cálculo do meu triângulo de impedância. Então vocês vão pegar aí no caderno de vocês e vão desenhar um triângulo. No eixo X você vai ter quem? O seu R. No eixo Y vai ter o seu XL. E no eixo Z vai ser a sua impedância, que a gente vai chamar aí de Z1. Então primeiro a gente está fazendo o cálculo para esse primeiro ramo aqui, do tipo RL. Como que eu vou calcular a impedância Z? Se é um triângulo de impedância e esse triângulo é um triângulo retângulo, eu vou aplicar Pitágoras. Então, a impedância ou hipotenusa Z, né, vai ser igual a quem? A raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. No caso aqui, R ao quadrado, R1, né, ao quadrado, mais XL1 ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, raiz disso igual a 5. Determinei o módulo da minha impedância. Agora eu preciso calcular quem? A gente sabe que a impedância é um número complexo. E em coordenada polar, o número complexo é representado por módulo e ângulo. Então vocês vão calcular o cosseno de φ1. Cosseno de φ1 vai ser quem? Cateto oposto, aliás, cateto adjacente R1 sobre hipotenusa Z1. Vai ser igual a 3 sobre 5. 3 ohms, o valor de R1, sobre 5, que é o valor do módulo de Z1. Então, vai dar 0,6 indutivo. Tá? Com isso, eu consigo calcular quem? Ora, se eu conheço o meu R, que aqui no caso está representado pela impedância Z, e se eu conheço o meu V, que eu sei que é a minha tensão da entrada, eu sei que V é igual a RI, correto? Então, eu posso estender essa definição dizendo que V é igual a ZI. No caso aqui, V vai ser igual a Z1 e 1. Se eu isolar o I1, eu vou ter que I1 é igual a V sobre Z1. Então, eu vou ter aqui 220 volts, é a minha tensão de entrada, dividido por Z1, que é igual a 44 amperes. Tá? E aí, este meu valor de 44 amperes representa o quê? A parcela de corrente consumida por aquele meu primeiro ramo de carga, que é esse ramo aqui do tipo R1XL1. Feito isso, agora eu vou determinar as potências, tá? Como que eu posso determinar esta minha potência? Como que eu posso fazer esse cálculo de potência? Ora, este cálculo de potência
vai ser dado por quem? Primeiramente, a gente vai calcular quem? A potência aparente. Se eu conheço o V, sei que é 220 volts, e conheço o I1, acabei de calcular ele, sei que é 44 amperes, eu sei que a potência aparente S1 vai ser quem? VI1, que vai ser 220 vezes 44 volts, 44 amperes, e vai dar 9.680 volt-ampere. Aí, para facilitar, a gente vai trabalhar com os prefixos, quilo, né? Então, fica 9,68 kVA. E agora, a nossa potência ativa, como que a gente pode calcular ela? Ora, a potência ativa vai ser quem? É VI1 cosseno de φ1. Mas quem é o cosseno de φ1? A gente calculou ele. Ele dá 0,6, vai ser o 3 sobre 5. Então, vai ser 9,68 kVA vezes 0,6. Lembrando aqui, né, que no caso 9,68 é o VI1. 0,6 é o cosseno de φ1. Então, vai dar 5.808 watts, ou 5,808 kW. Podemos calcular a potência reativa também, QL1. Quem que vai ser o nosso QL1? QL1 vai ser o produto V vezes I1 vezes o seno do ângulo, tá? Nesse caso aqui, o nosso V vezes I1 é 9,68, e aí o seno vai ser quem? Aí basta eu fazer. Seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa Z, só lembrando, né, que a nosso cateto oposto vale 4 e a hipotenusa Z a gente calculou vale 5. Então vai ficar 4 sobre 5 igual a 0,8. Então vai ser 9,68 vezes 0,8, que é igual a 7,7444 kVAR. Com isso, pessoal, a gente calculou a potência aparente, ativa e reativa do primeiro ramo. E para fazer o cálculo para o segundo ramo? A mesma coisa, não tem segredo. Vocês vão desenhar novamente o triângulo de potência, de impedância, e vai fazer o cálculo. Lembrando que agora o meu Z2 vai ser a hipotenusa, o meu R2 vale 8 ohms, ele vai estar no eixo X, o meu XC2 vale 6 ohms, ele vai estar no eixo Y, tá? E aí como que vai ficar o cálculo? Hipotenusa igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XC ao quadrado, lembrando o teorema de Pitágoras, e eu chego no valor de 10 ohms. Faço o cálculo de cosseno de φ2 e do seno de φ2, né? Fazendo cateto adjacente R2 sobre hipotenusa Z2, e o seno fazendo cateto oposto X de C2 sobre hipotenusa Z2. Então eu chego nos valores de cosseno de φ e seno de φ. Quem que vai ser a nossa corrente? A corrente 2, mesma coisa, é a tensão dividido pela impedância Z2 que a gente acabou de calcular. No caso vai ser 220 volts dividido por 10, então vai dar 22 amperes. Feito isso, a gente vai fazer o cálculo do S2, do P2 e do Q capacitivo 2. Quem que é a potência aparente 2? Vai ser VI2, 220 vezes 22, vai dar 4,84 kVA. O P2 é VI cosseno φ, então vai ser o nosso VI, é o próprio S que eu calculei, vezes cosseno de φ, que eu calculei no slide anterior, 0,8, vai dar 3,802 kW. E o Q de C2 vai ser VI seno de φ. O VI eu já calculei, 4,84, vezes o seno de φ, que é 0,6 nesse caso. Então vai dar 2,904 kVAR. Feito isso, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Agora a gente vai fazer o cálculo da potência P total, da potência reativa Q total e da potência aparente S, tá? Total. Só que aí é que vem a questão. Agora você precisa fazer a interpretação física do problema. Potência reativa, como as duas estão no eixo X,
Se você for desenhar o seu triângulo novamente, que vai representar o triângulo de potência total, o P1 mais o P2, os dois vão estar sobre o eixo X, então vai ficar um na sequência do outro, eles vão se somar, soma algébrica. P1 mais P2, então vai ficar 5.808 mais 3.872, totalizando 9,68 kW. Já a nossa potência reativa, agora que vem a interpretação. Eu sei que a minha potência reativa indutiva, ela aponta para cima no triângulo de potência, enquanto a potência reativa capacitiva, ela aponta para baixo. Então, no eixo Y, potência reativa indutiva apontando para cima é positivo, 7.444, potência reativa capacitiva no eixo Y apontando para baixo é negativo, então fica menos 2.904. E aí isso vai resultar numa potência reativa total de 4,84 kVAr positivo. O que isso significa para mim? Quer dizer que, apesar de eu ter elementos resistivos, indutivos e capacitivos no meu circuito, no final, ao fazer a subtração da parcela indutiva com a parcela capacitiva, o que predominou foi resistivo e indutivo. Então é como se o capacitor não existisse ali. Então isso que aconteceu. Então eu descobri quem que é o P total, quem que é o Q total. Para eu descobrir o S total, basta eu fazer o quê? Se é um triângulo de potência, aplico Pitágoras. S ao quadrado vai ser igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Logo, S vai ser raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. E vai dar aproximadamente 10,822 kVA. E o fator de potência total vai ser quem? Vai ser o P total sobre o S total. 9.680 dividido por 10.822, que vai dar 0,89 indutivo, nosso fator de potência. Esse fator de potência aqui está menor que 0,92, que é o que a ANEEL recomenda. Logo, neste caso, nós teríamos que fazer uma correção de fator de potência para deixar o fator de potência apropriado. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a questão, o exemplo. E aí eu peço por gentileza que vocês refaçam este exemplo, tá? E aguardo vocês no próximo bloco para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. Muito obrigado e até lá.